Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise profunda. É muito bom estar aqui hoje para essa nossa exploração. A nossa missão, na imersão de hoje, é tentar desvendar e compreender um daqueles dias que, sem exagero nenhum, já estão marcados nos livros de história. Com certeza, dias que mudam o mundo. Exatamente. Estamos falando de eventos sem precedentes que estão se desenrolando no globo exatamente hoje, sábado 28 de fevereiro de 2026. Uhum. Para quem nos acompanha e busca entender todo esse quebra-cabeça geopolítico, nós preparamos uma pilha de fontes incrivelmente rica. Temos sobre a mesa relatórios vazados de inteligência, Relatórios bem densos, inclusive. muito densos. Além disso, análises táticas sobre as reais capacidades militares iranianas, a cobertura frenética, de última hora de agências como CNN, Reuters e The Guardian sobre os ataques desta madrugada. E também temos relatórios de direitos humanos, documentos muito duros detalhando a crise interna no Irã. Sim, sim. Mas antes da gente mergulhar de cabeça em tudo isso, eu sei que você queria dar um aviso importante. Eu acho que é preciso fazer uma pausa rápida aqui, só para deixar bem claro para quem nos ouve. Por favor. O material que vamos analisar hoje contém declarações fortíssimas. São visões políticas de líderes globais com perspectivas totalmente opostas. Verdade. Figuras de todos os lados do espectro. Exato. Estamos falando de figuras como Donald Trump, Benjamin Netanyahu e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Então, o nosso trabalho aqui não é escolher um lado. Definitivamente não. Nós não vamos concordar com eles ou endossar qualquer visão política, seja de direita, de esquerda ou de qualquer governo envolvido. Nosso objetivo é pura e simplesmente atuar como guias analíticos. Destrinchando os fatos e as visões que estão lá nos textos fornecidos. Isso, vamos apenas seguir os dados de forma imparcial. Certo, vamos desempacotar isso. O mundo simplesmente acordou hoje com a notícia da chamada Operação Fúria Épica. Fúria épica. O nome diz muito. Não é à toa, né? Estamos falando de um ataque militar conjunto, coordenado de forma massiva pelos Estados Unidos e por Israel, diretamente contra o território iraniano. É algo que vinha sendo desenhado, mas a escala de hoje é assustadora. As notícias de última hora que chegam de Teherã parecem roteiro de cinema, mas são bem reais. O cenário descrito pelas fontes é caótico, múltiplas explosões ensurdecedoras. Colunas de fumaça gigantescas. Isso, subindo bem no centro da capital. E claro, o espaço aéreo do país está completamente fechado. Paralisado. Mas o detalhe que faz todo mundo prender respiração é o objetivo dessa operação. Segundo as autoridades de segurança israelenses que foram citadas nos nossos relatórios, a meta dessa primeira onda de ataques... Era a decapitação da liderança. Exatamente. Eliminar o maior número possível de líderes do alto escalão iraniano. E o alvo principal, o ponto zero da operação, seria o complexo residencial do líder supremo em pessoa, o Ayatollah Ali Khamenei. E para quem acompanha o noticiário internacional, o peso desse alvo é quase indescritível. Precisamos entender quem é a figura de Ali Khamenei na estrutura do Irã. Ele não é só um político comum, né? Longe disso. Ele não é apenas um presidente ou um primeiro-ministro que pode ser trocado na próxima eleição. Ele é a autoridade máxima do país há 36 anos. Nossa, desde 1989. Isso, ele assumiu o poder logo após a morte do Ayatollah Khomeini, que foi o fundador da República Islâmica. E um detalhe impressionante sobre Khamenei é que ele é um sobrevivente literal. Como assim, sobrevivente? Lá em 81, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Uma bomba estava escondida dentro de um gravador e explodiu bem ao lado dele durante uma coletiva de imprensa. Caramba. Pois é, isso deixou o braço direito dele permanentemente paralisado. Espera, então, na prática, ele é quem dá a palavra final sobre absolutamente tudo no Irã? Ele não é tipo um presidente normal, dentro da estrutura deles. Exatamente, não é um presidente normal. No sistema político iraniano, Khamenei é o centro absoluto de uma estrutura que é, na verdade, dupla. Dupla? Como funciona isso? Existe a república convencional. Essa parte tem presidente eleito, parlamento, judiciário, aquilo que a gente costuma ver. Tá, a fachada democrática. Isso! Mas pairando acima de tudo isso está a revolução teocrática. E essa camada religiosa, liderada por ele, tem poder de veto absoluto sobre qualquer decisão do Estado.
Nenhuma lei passa, nenhum acordo é feito se ele disser não. Entendi. E é exatamente o status de Khamenei neste momento, nesta manhã de sábado, que está gerando uma verdadeira névoa de guerra nas nossas fontes. A confusão é total. Total. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. De um lado, temos despachos da agência Reuters. Eles indicam que a inteligência iraniana teria sido avisada e ele teria sido retirado de Teherã, levado para um bunker seguro horas antes do início dos bombardeios. Mas tem um outro lado da história. Tem. Por outro lado, a enciclopédia livre da internet e vários veículos da mídia já relatam danos estruturais severos ao próprio complexo residencial dele. O que sugere que o ataque atingiu o alvo em cheio. E no meio disso tudo, há uma enxurrada de rumores não confirmados. Supostas confirmações extraoficiais circulando sobre a sua possível morte. É um caos informacional absoluto. Mas a verdade é que o contexto geopolítico que levou essa manhã é uma panela de pressão que já estava apitando há muito tempo. Fervendo, né? Uma panela de pressão alimentada por negociações fracassadas e muita retórica inflamada. As nossas fontes detalham que as recentes negociações nucleares em Genebra não resultaram em absolutamente nada. Um colapso diplomático completo. Houve um colapso e, nos bastidores, as engrenagens militares já estavam girando rápido. Os relatórios mostram que o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, já havia notificado confidencialmente os principais legisladores do Congresso dos Estados Unidos. O chamado Grupo dos Oito. Esse mesmo, ele alertou que a operação militar era iminente e, publicamente, o cenário já estava sendo montado, sabe? O Donald Trump vinha sinalizando abertamente o interesse em uma mudança estrutural no Irã. Chamando o governo de Teherã de regime terrorista, certo? Exato, regime terrorista. E encorajando a própria população a tomar o poder. E Israel estava exatamente na mesma sintonia. Lendo os despachos aqui, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou literalmente que essa operação conjunta cria as condições para que o povo iraniano tome as rédeas do próprio destino. Uma fala muito forte. Muito. O que nos leva a pensar no dia seguinte, se o ataque foi bem sucedido nesse objetivo máximo, quer dizer, se Khamenei realmente sair de cena hoje, seja por morte ou por incapacitação. O que acontece com o Irã? Fica um vácuo de poder. Um vácuo do tamanho do Oriente Médio. E a complicação desse vácuo é que a crise de sucessão não começou com as bombas de hoje. Ela já estava fervendo nos corredores de Teherã desde maio de 2024. Ah, o acidente de helicóptero? Isso. Para quem não lembra, naquela época, o então presidente Ibrahim Raisi morreu repentinamente num acidente de helicóptero no meio das montanhas, sob muita neblina. E ele era uma peça-chave, não era? Muito chave. O detalhe crucial é que Raisi era amplamente visto pelo establishment clerical como um dos favoritos, talvez o nome mais preparado para suceder Khamenei. A morte dele deixou o regime sem um herdeiro óbvio. E jogou a cúpula do poder numa disputa interna silenciosa, cheia de intrigas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Lendo os relatórios de inteligência sobre essa disputa, a CIA elaborou uma avaliação poucas semanas antes desse ataque. E a conclusão deles é de cair o queixo. Se Khamenei for morto, a inteligência americana não acredita de forma alguma que haverá uma transição suave para políticos moderados. Eles descartam os moderados completamente. Completamente. A avaliação é que o poder será engolido por figuras da linha dura de uma organização específica, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a famosa IRGC. A IRGC. E tem um nome específico ganhando tração aí, não tem? Tem. O outro nome que ganha força nos bastidores, apoiado por parte dessa mesma guarda, é o de Mojtaba Khamenei, O filho. o próprio filho do líder supremo. Dá para acreditar na ironia disso. É um paradoxo gigantesco. A República Islâmica do Irã foi fundada lá em 79 com um propósito explícito e sangrento de derrubar a monarquia do Shah. E agora, décadas depois, a solução dele seria criar uma nova dinastia hereditária. É o tipo de ironia que a história adora esfregar na nossa cara. Mas, para entender o porquê da Guarda Revolucionária ser a alternativa principal ou a força por trás do filho de Khamenei, precisamos traduzir o que é essa organização. Tá, vamos lá. A IRGC não é apenas um braço das Forças Armadas. Não são apenas 125 mil homens fardados. Ela é, em todos os sentidos práticos, um Estado dentro do Estado. Pera,
Como assim um Estado dentro do Estado? Eles não são apenas militares cuidando das fronteiras? Longe disso. Pense na Guarda Revolucionária como um polvo gigante com tentáculos em tudo. Economicamente, eles controlam conglomerados bilionários. Como o Catamauambia, que os relatórios mencionam? Exatamente. Essa empresa constrói de represas enormes a linhas de metrô. Eles dominam a exploração do setor de petróleo e, de quebra, operam rotas informais de contrabando para driblar sanções internacionais. Eles são donos de grande parte da riqueza do país na prática. São. E, internamente, eles patrulham as ruas. Eles reprimem a sociedade civil através de uma milícia paramilitar chamada Basij. Os Basiges são os que aparecem reprimindo protestos. Eles mesmos. E, externamente, a guarda opera a Força Quds, que é a divisão responsável por comandar o chamado Eixo da Resistência. Eles financiam e treinam grupos armados no Iraque, na Síria, no Líbano e no Iêmen. É uma teia gigantesca. Tão profunda e ramificada que, em janeiro de 2026, a União Europeia finalmente incluiu a Guarda Revolucionária por inteiro na sua lista oficial de organizações terroristas. Então, estamos lidando com uma força que tem os canhões, tem o dinheiro do petróleo e tem o fanatismo ideológico. Mas isso levanta uma dúvida muito prática sobre a notícia de hoje. Qual? Como um país como o Irã, sob a ótica estritamente militar, consegue se defender de um ataque massivo vindo de superpotências tecnológicas como os Estados Unidos e Israel? Essa é a grande questão tática. Porque os relatórios nas nossas fontes apontam fraquezas absurdas no exército convencional iraniano, que eles chamam de Artesh. O orçamento deles foi asfixiado por décadas de sanções internacionais. As sanções cobraram um preço alto. Muito alto. Para se ter uma ideia, a Força Aérea Iraniana ainda depende de caças F-14, aviões comprados na era do Shah, lá na década de 70. Estamos falando de aviões da época do primeiro filme do Top Gun. São quase peças de museu voando. Pois é. E os relatórios dizem que eles carecem de capacidade expedicionária. O que isso significa na prática para os nossos ouvintes? Em termos simples, não ter capacidade expedicionária significa que eles não conseguem lutar fora de casa. Eles não têm a logística, os navios de transporte ou as frotas aéreas para enviar e manter milhares de tropas muito além das suas próprias fronteiras. O alcance físico direto deles é muito curto, então. Muito curto. Além disso, os sistemas de defesa aérea dele, até muito recentemente, não eram totalmente integrados. Mas o que é fascinante aqui é como o Irão olhou para essas fraquezas gritantes e construiu uma doutrina de sobrevivência. Chamada defesa passiva. Isso. Eles sabiam que jamais venceriam uma guerra simétrica, ou seja, tanque contra tanque, caça contra oponentes acidentais. Então eles abraçaram a guerra assimétrica. Compensando a fraqueza com táticas diferentes? Exato. Se eles não têm os melhores aviões, o que eles fazem? Eles usam a geografia. Eles escondem suas instalações nucleares e de mísseis nas profundezas de montanhas rochosas. Como as montanhas Agros. Sim, as montanhas Agros. Eles alavancam o fato de que controlam o Estreito de Hormuz, por onde passa uma parte colossal do petróleo mundial. É um ponto de estrangulamento. E sobre a falta de aviões novos? Para compensar a força aérea obsoleta, investiram pesado em redes de túneis subterrâneos quilométricos. Investiram em guerra cibernética agressiva e, claro, construíram um arsenal vasto, barato e letal de mísseis balísticos e drones. E a gente não pode esquecer das alianças de conveniência, né? De jeito nenhum. As fontes mostram que, para tentar contornar esse estrangulamento tecnológico, Teherã foi buscar socorro na Rússia e na China. Isso permitiu, por exemplo, negociações para adquirir caças russos mais modernos como os Ku-35. O que deu um fôlego novo para eles. Sim, e ajudou a impulsionar um aumento constante no orçamento militar deles desde 2019, mesmo com o país sofrendo economicamente. Eles construíram essa fortaleza assimétrica, focada no exterior.